Seja bem-vindo, Samuel. Hoje o Samuel está aqui para contar para a gente a visão do tarô e todas as possibilidades que a gente tem de encontrar o amor com o tarô. Tá tudo bem. Quando você me fez o convite do mundo terapêutico para falar sobre as cartas e explanar sobre essa questão do amor, nas cartas em si, as pessoas, eu diria para você, 80% das pessoas que me procuram, elas me procuram com a questão afetiva amorosa. Sim. Na maioria das vezes, eu vejo uma busca por uma idealização do amor. Sim. E as cartas em si, a história das cartas, tal, elas trazem esse amor romântico. Ela só não fala do príncipe de cavalo branco, mas se você vai pro baralho espanhol, ele fala muito de você encontrar alguém no navio e tal. No mundo moderno, encontrar alguém no navio pode você ser navegando na internet. Entendi, olha só que legal. O surgimento das cartas, vamos colocar onde tinha aglomeração de pessoas, era nas viagens, navios, era onde as pessoas tinham oportunidade de se encontrar. E hoje a navegação pode ser online. O seu trabalho, como você trabalha, se alguém fala para você, eu vim aqui porque eu vim consultar a minha vida amorosa, se você já tem, com base nessa informação, se você tem um caminho diferente, um protocolo diferente, ou como é que funciona? Porque eu vejo sempre como um conjunto de acontecimentos. Então, às vezes, eu sempre vou abrir o geral para a pessoa, onde vai retratar diversos fatores da vida dela, diversos setores, que está embutido o campo amoroso, e aí depois de toda essa abertura, dessa explanada geral, a pessoa vai poder fazer pergunta para o baralho, e aí ela pode focar só neste assunto. Mas por que eu faço geral primeiro? Quando se faz um jogo geral, você vai abordar a vida profissional, o campo de amizade, família. Você vai abordar o todo da pessoa. E muitas vezes, eu tenho muitos casos que ocorrem isso, às vezes a pessoa está vindo buscar sobre o campo afetivo, ela quer, não é solucionar, mas ela quer concretizar um relacionamento de fato, e às vezes ela precisa trabalhar o campo familiar dela, às vezes ela precisa resolver uma relação mal resolvida, ou às vezes ela está repetindo o modelo dos pais dela, ela está fazendo uma busca no perfil da relação que ela teve na infância dela. E isso é revelado na carta. Então, ao invés de eu focar no amor, fazendo geral, você entende, e aí na hora das perguntas você consegue dar um direcionamento mais objetivo para a pessoa. Porque muitas vezes a pessoa está buscando um foco nas cartas, não necessariamente só o amor. A grande parte é amor. Mas às vezes ela precisa resolver outros aspectos. E nesse ponto, tem imagino que você tem milhões de baralhos. Todos eles servem para esse processo, ou tem algum que é mais específico, algum que traga elementos que sejam mais das cartas mesmo, que tenham elementos ou tenham uma conexão, mas que tenham um vínculo maior para consultar ou para trazer informações sobre essa área do amor? Na realidade, todos os baralhos, todos os tarôs, se você pega diversos tarôs e você vai associando, as cartas, os arquétipos são os mesmos. Não modifica. Modifica a figura, às vezes modifica a forma que é contada a história daquela carta, mas as informações, elas são muito semelhantes. Na minha experiência, o baralho que eu acho mais objetivo, que eu acho mais prático, que te dá muito mais elemento, te dá muito mais informações, é o baralho espanhol. Tá? Porque o baralho espanhol não está linkado aos arcanjos maiores, ele está linkado aos arcanjos maiores e menores. Então, com as associações de carta, você consegue fazer uma leitura muito mais rica para quem está buscando. Quando você fala do baralho espanhol, ele traz a sua história a partir das referências culturais desse lugar onde ele foi criado. E como é que você usa essa interpretação? Porque esses arquétipos, essas coisas são muito antigas, né? Como é que você atualiza e traz para a vida de hoje? Vamos lá. Eu já estudei
inúmeros tipos de tarô, tá? Mas no meu caso, eu fujo um pouco dessa questão da história, porque eu tenho mediunidade auditiva. Então, o baralho, ele é uma ferramenta que eu utilizo para me conectar com meus guias. Eu tenho essa conexão e eu também, além disso, eu olho a simbologia de cada carta. Tá? Quando a gente pensa no tarô de um modo geral, ele tem uma referência extremamente romântica do amor. Tá? Ele vai falar sempre de uma perfeição, ele vai falar sempre de viver felizes para sempre. Todas as cartas que têm referência ao campo amoroso, ele sempre vai trazer esse romantismo. No baralho Sgano, tem uma cartinha que sempre que ela refere-se a amor, ela sempre fala, olha, você vai conhecer esta pessoa, que você vai se realizar, que vocês vão ser felizes para sempre, que vocês vão construir uma família, numa viagem de navio. Por quê? Porque as cartas, ela é histórica, vamos colocar, ela é uma coisa de anos e anos atrás. Naquele momento, a forma que as pessoas se conheciam era nas viagens, era nas imigrações e tal. Hoje, se essa carta sai, eu não posso interpretar ela dessa forma. Hoje, eu posso interpretar essa carta de você conhecer uma pessoa no navio, você conhecer uma pessoa virtualmente, num aplicativo. É uma forma de você estar navegando também. Então, você tem que trazer essas histórias para a realidade, para a modernidade. Eu, no baralho espanhol, eu me pauto muito nos naipes do baralho. Os naipes, eles trazem informações. Estou com o baralho aqui. Se sai esse tipo de naipe aqui, que é um naipe de bastão, que no baralho comum seria um naipe de paus, focando no campo amoroso, independe do número. Sempre são problemas, são barreiras que vão ter que ser enfrentadas. Esse naipe, ele traz uma negatividade para o campo amoroso. Em contrapartida, esse daqui, ele é perfeito para o campo amoroso. É isso. Entendi. Então, você busca, você tem a referência da carta, mas também ela é só uma ferramenta para você acessar aquele campo da pessoa. Aí isso. Você vai atualizando conforme também tem a sua sensibilidade ali no contato com a pessoa. E é muito, muito louco isso, porque às vezes a pessoa já chega para atender, eu nem subi, fui para a sala com ela, mas eu já sinto, eu já me conecto à energia dela e eu já sinto as necessidades que precisam ser trabalhadas no jogo. Essa questão do campo amoroso, que a gente está falando sobre o campo amoroso, eu falo que as pessoas que vêm até mim, elas têm perfis, tá? Essa busca também é dividida em perfis, tá? E às vezes, no conversar com a pessoa, para agendar pelo telefone, eu já consigo sentir o perfil daquela pessoa. Está super conectado, a sua sensibilidade já permite estar bem aberto e receptivo ao campo de quem te procura, né? Então, você já vai começando o trabalho antes mesmo de sentar aí na mesa com o baralho. Mas todo o trabalho energético em si, eu falo que tem todo um trabalho anterior até mesmo do primeiro contato. Samuel, uma leitura dessa dá sempre visões, orientações específicas e curto prazo, ou dá para ser aquelas questões da pessoa que são da vida, sabe? Como você comentou no começo, de repente a pessoa está repetindo um padrão da família, enfim, uma consulta dessa te dá só uma atuação num curtinho prazo ali, no intervalo de meses, ou dá para ter transformações a partir dessa orientação que são mais impactantes, que impactam uma vida? Assim? A leitura, eu diria para você, ela é para toda a vida, tá? Claro que as coisas mais presentes, as coisas da atualidade, na maioria das vezes, nem te coloca como uma previsão. Tipo, você vai ter um filho, não é desta maneira. O seu presente, ele trabalha primeiro uma forma de você se autoconhecer. Muitas vezes o baralho ele vai tentar te tirar de uma zona de conforto que você está, ou vai falar para você, olha, você está
agindo neste padrão, e nesta maneira, nesse padrão que você está, esses acontecimentos que estão lá no seu futuro não vai acontecer. O baralho ele vai te dar informações, às vezes, de anos à frente. São coisas que estão na linha da tua vida. Mas todos nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio não é só no escolher. Está na nossa postura, a forma que a gente se põe no mundo. Então, muitas vezes, a gente precisa buscar um autoconhecimento, a gente precisa buscar formas terapêuticas para a gente conseguir galgar aquilo que está mostrando lá na frente. É uma super ferramenta de autoconhecimento, né? Acessa realmente questões que estão no ponto cego das pessoas. E nesse ponto, Samuel, você é psicólogo também, né? Isso de alguma forma, você usa, eu imagino que sim, mas pergunta tonta até, nos seus atendimentos, você transita nisso, você recomenda coisas para as pessoas ou você recomenda o que você vê nas cartas, o que você ouve, o que você vive da sua mediunidade? Como é que funciona essa mistura no seu trabalho? É impossível não misturar, tá? Mas, vamos colocar, eu tenho meus pacientes de terapia, que eu não, em momento algum, eu vou levar eles para as cartas, e eu tenho os meus pacientes, vão colocar com as cartas. Mas não adianta, eles se conversam, as coisas se conversam, tá? Eu brinco que tem muitos pacientes que me procuram em busca de terapia, e eu vejo que a questão é uma questão mais energética, é uma questão mais espiritual. Na terapia, eu vou tentar conduzir a pessoa a enxergar e a buscar uma ajuda nesse sentido holístico, nesse sentido espiritual. Mas não comigo. Ela vai tentar achar lá os meios dela. E existem muitas pessoas que vêm a mim pelas cartas, e você vê que, às vezes, o campo energético da pessoa está totalmente integrado, está totalmente vibrando numa positividade muito grande, mas são questões emocionais, são questões psicológicas que ela precisa ser trabalhada. Aí eu vou falar para a pessoa assim, na terapia, da forma que eu trabalho, na linhagem que eu trabalho, eu nunca sou direto para a pessoa, faça isso, eu vou fazer a pessoa encontrar. Nas cartas eu consigo ser mais objetivo, então eu falo para a pessoa, olha, procura um terapeuta, vá fazer uma terapia. Tem alguns casos que nas cartas eu vejo a necessidade de um psiquiatra mesmo em si, de entrar com uma medicação. Às vezes a questão é tão grave que só uma terapia não seria suficiente naquele momento. Então eu indico até psiquiatra para a pessoa. Então, assim, você tem os dois chapéus integrados em você, embora você funcione e trabalhe separadamente entre eles, mas é impossível separar o seu olhar, né? Porque é o que te compõe. Sim. Até porque na terapia, se eu coloco as cartas, não teria um efeito terapêutico. Porque quando você pega cartas, as cartas ela vai te dar a resposta. A carta ela vai falar muito mais do que ouvir. E na terapia eu vou ouvir e fazer com que o outro elabore aquelas questões. E a carta em si, eu acho que a carta tem toda uma pegada aí de autoconhecimento, mas a carta, vou colocar, a carta te dá respostas. A terapia faz você encontrar as respostas. Porque a terapia você vai elaborando, e a terapia você trabalha muito o que já está na consciência, né? E a carta traz coisas que não necessariamente estão na sua consciência. Sim. Que legal. Nas cartas, eu tenho, assim, diversos clientes que eu atendo que falam assim, que a carta fala alguma coisa, retrata alguma coisa, ela fala, nossa, eu falei isso na terapia semana passada, isso veio na minha terapia semana passada. Então, elas se conversam muito, mas ao mesmo tempo eu tento distanciar uma da outra, porque senão não teria eficácia, nem na carta e nem na terapia. A pessoa, ou ela tem que me ver, eu gosto desse nome, cartomante, porque é um nome marginalizado. Ou ela tem que me ver como um cartomante ou como um psicólogo. Ela não pode me ver como os dois numa mesma pessoa. Por isso que eu não
atendo de lá para cá e o daqui para lá. E acho que é a primeira vez que eu ouço, eu já te conheço, mas que legal que a gente está tendo a chance de ter essa conversa, porque é a primeira vez que eu ouço as explicações tão concretas e técnicas, assim, né, do processo com as cartas. E é muito diferente do que o senso comum diz, embora já esteja tão difundido hoje, né? No geral, as pessoas acham que é a história do ler sorte, né? Você falou do cartomante, mas tem muito ler sorte. Né? Vamos ler sorte, vamos ler sorte. Vamos ler a sorte. Como é que funciona isso? Como é que tem? Imagino que essas pessoas que vão para você como último recurso, elas devam estar um pouco mais nesse caminho do que no outro. Mas quando você se relaciona com as pessoas, às vezes não com o cliente, mas no geral, como é que isso é visto? Como é que as pessoas, que tipo de perguntas, ou que tipo de caras e bocas você já viu a esse respeito? Eu gosto de usar o termo cartomante exatamente por isso, tá? Hoje é muito modinha você falar de tarólogo e tal, mas o cartomante, vamos colocar, é a história lá do início dos ciganos em si, tá? E todo o princípio da cartomancia está no mundo cigano, na comunidade cigana. Então eu gosto de levantar essa bandeira, o cartomante, tá? E muitas vezes, às vezes, não eu estou dizendo no meu ambiente de trabalho, mas em outros ambientes, quando eu estou numa roda, a pessoa fala, e o que você faz? Eu poderia muito bem me apresentar como psicólogo, mas eu já, para quebrar, eu falo, eu sou o cartomante. E muitas vezes choca as pessoas. As pessoas, elas ficam meio chocadas, porque associa muito o cartomante com aquelas pessoas charlatãs, que vai fazer um atendimento no intuito de sugar a pessoa financeiramente. Então, eu gosto de levantar a bandeira do cartomante, porque não existe charlatanismo em todos, não é uma regra para todos. Então, tem esse olhar torto, a primeira impressão é um olhar torto, um charlatão. Depois, eu vejo também que mas isso eu acho que é com todos os profissionais, não é só com o cartomante, mas as pessoas, elas querem uma consulta, às vezes, no café da padaria. Você está com a pessoa, ela vai querer que você fale coisas para ela ali na padaria. Então, essa coisa, vou ler a sorte, tá? Eu acho legal, eu acho bonito isso, vou ler a sorte. E eu acho isso bacana, quando você fala dessa maneira. Mas eu vejo que as pessoas, com o intuito das cartas, muitas pessoas, elas não têm eu vou colocar um filtro, para não dizer um limite. Às vezes, se eu não ponho o meu limite, tem pessoas que vão me ligar 11 horas da noite, falar, olha, eu tive aí a semana passada, você falou que ia acontecer isso, e ele me ligou, o que eu faço agora? Só que eu já estou na minha casa, estou fazendo a minha vida particular, e eu não vou conseguir conectar com essa pessoa. Então, o meu momento de revelação, de ser ali um instrumento de ajuda para aquela pessoa, é no momento que a gente abre as cartas. Saiu daquele ambiente, eu prefiro não falar sobre aquilo, porque eu acho que é banalizar, e eu tenho respeito pelas cartas. Maravilhoso. Eu tenho mais uma última pergunta, mas antes eu quero te perguntar, tem alguma coisa sobre o amor que você aprendeu, que você viu, ou que o tarô te traz, que você acha que vale a pena compartilhar? Então, olha, diante de toda essa questão amorosa, da busca pelo amor, que eu acho muito legal, que eu acho super importante, a gente já falou sobre isso, mas eu acho que vale a pena reprisar isso, se amar. Eu acho que é quando muito das pessoas que vêm até mim, elas estão tão em busca de um amor, elas querem tanto um amor, só que na realidade ela não está se amando. Ela não se conhece, ela não se ama, ela não se valoriza. Então, eu não quero trazer aqui para você conceitos de amor, mas eu acho que o que vale a pena é dizer o quanto que é importante a gente se conhecer e a gente se amar.
Porque a partir do momento que a gente se ama, que a gente está resolvido com a gente tem muito mais facilidade de conduzir, de direcionar o relacionamento com o outro. A gente tem condições emocionais de se posicionar. A gente tem sabedoria para a gente saber exatamente qual é o perfil que vai ser sadio para mim, qual é o perfil que realmente eu quero para minha vida. E quando você não tem esse amor próprio, você não tem nenhum perfil muito definido com o outro. E aí você, às vezes, se sujeita a alguns tipos de relacionamentos que são bastante, eu diria, doloridos, que às vezes vai trazer aí cicatrizes muito grandes para a pessoa lá que está buscando. Eu vejo que, às vezes, tem relacionamentos... Não, mentira. Estou cometendo um grande erro. Tem relacionamentos. Não é relacionamento. Às vezes, existem alguns vínculos de pessoas que a pessoa ela vem trazendo, olha, eu conheci uma pessoa, eu saí com essa pessoa 3 vezes, eu estou apaixonada, eu estou amando essa pessoa, tá? E ela quer aquela pessoa. E às vezes a pessoa, no primeiro encontro, já descreveu para ela, olha, eu não estou afim de ter um compromisso, eu estou querendo curtir minha vida nesse momento e tal, eu tenho, a minha prioridade nesse momento são meus filhos, porque eu saí de um relacionamento, eu não quero desestruturar meus filhos. E a busca daquela pessoa é tamanha que ela atropela o que o outro disse referente a esse critério. E aí, quando chega no terceiro encontro, ela vem nas cartas, ela já acha que a pessoa está sacaneando ela já quer encontrar meios, formas de ter aquela pessoa. Mas aí não é ter por amor. Porque eu acho que quando a gente não tem o amor próprio, a gente não está buscando o amor. É uma questão de muitas pessoas, é por desafio. Eu tenho que conquistar. Como? Eu sou bem-sucedida profissionalmente, como que eu não vou ter aquele sujeito? É ele que eu quero. O meu foco é ele. Sendo que aí o baralho ele vai fazer com que a pessoa volte o foco para ela própria, porque ela precisa ter o amor próprio. Então, quando você me questiona sobre falar sobre o amor, o bem piegas, o amor é lindo. Mas eu acho que a gente tem que ter consciência que o amor é doação. O amor é compreensão, é compreender o outro. O amor, ele não é uma vertente, o amor é coletivo. O amor é troca. Eu vejo dessa maneira. É um compartilhar, é uma realização compartilhada. Sim, traz sim a realização, eu acho que faz parte da nossa realização, mas viver uma história de amor, viver um relacionamento real, sólido, é trabalhoso. Não é fácil. Ele não vem pronto. Não vai ser sempre uma história rosinha. Vai ter suas turbulências. Eu vejo que no mundo atual as pessoas elas têm muita dificuldade em enfrentar essas turbulências. Ela tem muita dificuldade em ouvir o outro. Ela tem muita dificuldade em se doar para o outro. Ela quer, mas ela quer do jeito dela. Ela quer da forma dela, no tempo dela. E a gente não pode esquecer que para a gente viver um amor, para eu viver um amor, eu tenho uma bagagem e com quem eu vou encontrar também tem uma bagagem. E essa questão, ela é muito importante você ter essa consciência, porque às vezes eu quero viver o amor, mas eu não quero a bagagem daquela pessoa. E não vai fluir dessa maneira. Que volta para aquilo que você falou no começo, né? Que não deixa de ser idealizado. Total. Eu quero viver aquele amor, mas eu não quero a bagagem que vem com ela, a história que vem com ela. Não funciona. Maravilhoso.